Começa agora mais um Conversa Paralela, o seu podcast semanal e favorito da Brasil Paralelo. Boa noite, Lara Brenner. Boa noite, meu querido. Uma alegria estar aqui para falar de um sempre assunto um prazer. pesado. Hoje é um assunto pesado, né, Lara? Hoje a gente vai falar do quê? Vamos falar sobre a experiência de uma pessoa que esteve, de fato, durante 3 meses em Israel, acompanhando de perto o conflito entre Israel e Palestina. E antes de entrarmos nesse assunto, de apresentarmos aqui o nosso convidado, eu tenho um convite para vocês. Tá aparecendo um QR Code aqui no canto da tela e tem um link também na descrição desse vídeo para você fazer um cadastro para assistir a nossa nova produção original da Brasil Paralelo, From the River to the Sea, que a gente fala justamente dessa guerra entre Israel e Palestina, né? Esse conflito que muita gente acha que é só um conflito por terra, não é, Lara? É isso. E é muito mais do que isso, como nós vamos descobrir aqui hoje. Será que isso afeta a nossa vida? Afeta diretamente a minha, a sua, a da Brasil Paralelo. E as pessoas vão poder descobrir isso com o nosso documentário. Com certeza. E o documentário vai ao ar na semana que vem, tá? Então faz o seu cadastro, tem o QR Code na tela. Nós conversamos, pessoal, com civis de Gaza, conversamos com sobreviventes dos ataques do 7 de outubro. Você que não sabe o que aconteceu no 7 de outubro, vamos explicar aqui também nesse episódio. Conversamos com autores, historiadores e estudiosos da cultura e desse conflito todo, com membros das forças de defesa de Israel, inclusive com ex-terroristas do Hamas e do Fatah. Olha só, Lara, a gente teve acesso a todo esse material, um material único que nunca foi divulgado em nenhum lugar, e você tem a chance de assistir isso em primeira mão aqui na Brasil Paralelo. Para isso, eu preciso fazer aqui o cadastro. O cadastro, então, From the River to the Sea estreia dia 7 de outubro, justamente, né, depois desse massacre, desse acontecimento. A gente vai lançar um ano depois esse documentário exclusivo, tá bom? Então faça o seu cadastro para poder assistir gratuitamente. E hoje estamos aqui para falar desse assunto todo com Henry Kadima. Eu pronunciei certo? Foi certo, certíssimo. Que ele é israelense e brasileiro, e também é especialista em segurança pública e inteligência. Muito boa noite, Henry. Boa noite, Arthur, boa noite, Lara. Boa noite ao pessoal que está acompanhando a gente. É um prazer estar aqui com vocês. Com certeza vamos estar falando sobre assuntos que muitas das pessoas nem ouviram e nem imaginam que acontecem no Oriente Médio. Eu só quero adiantar para quem está aí de casa, às vezes você está vendo o Henry com esse sorrisão e ele é novinho, ele tem 30 anos, você pensa, o que será que esse rapaz vai contar alguma coisa aqui para acrescentar na minha vida? Vocês não têm ideia, tá? Apenas fiquem aqui, vocês não têm ideia. Em alguns minutos de conversa aqui nós já estamos boquiabertos, porque a experiência dele é de um Matusalém, de uns 1000 anos aí. E o rapaz tem 30 anos, então fique aqui que você vai ver que experiência, e uma parte dela bastante obscura, né? A gente até ficou assustado. Eu já queria começar com uma porrada. Vamos, porrada. Vai lá, Arthur. Que é o tal do 7 de outubro. Exato. Muita gente viu isso nas redes sociais, acompanhou, mas não sabe ainda os detalhes, não sabe explicar. Se for perguntado na rua, não vai saber dizer o que foi de fato esse ataque do 7 de outubro. Henry, o que foi isso? Como se deu? O que aconteceu de fato no 7 de outubro? O ataque do 7 de outubro foi um ataque feito pelos grupos terroristas da faixa de Gaza, não só o Hamas, né? A gente tem as Jihad Islâmicas e outros grupos terroristas que também estão ainda dentro da faixa de Gaza. Foi quando dizem na imprensa israelense que foram 3.500, tá? Mas eu sei de números oficiais que foram 11.500 pessoas que invadiram de Gaza a Israel no dia 7 de outubro. Começou com com várias levas de terroristas invadindo bases militares e kibbutzim. Kibbutzim são comunidades que nós temos em Israel, onde as pessoas moram lá, tem colheitas, agricultura, enfim, quase um condomínio onde as pessoas moram em conjunto. E esse ataque ele se evoluiu ao maior massacre que o povo judeu já sofreu desde então do Holocausto, quando 6 milhões de pessoas foram assassinadas pelo nazismo na Europa. E nós não podemos deixar de falar também sobre as pessoas que foram levadas reféns para a faixa de Gaza, né? Nós tivemos ali mais de 230 pessoas que foram levadas para a faixa de Gaza, inclusive muitas delas ainda estão lá. Tivemos brasileiros que foram sequestrados para a faixa de Gaza e assassinados em cativeiro, mulheres, crianças de colo, idosos, inclusive senhoras que foram sobreviventes do Holocausto e foram sequestradas para dentro de Gaza por esses grupos terroristas. Caramba. Mais de 1.500 pessoas foram assassinadas no dia 7 de outubro a sangue frio. Bebês foram tirados de barrigas de mãe enquanto a mãe estava viva, fetos degolados.
Isso enquanto o pai fica amarrado no sofá, bebês colocados no fone queimados vivos. Foi uma atrocidade sem tamanho que esses grupos terroristas fizeram no dia 7 de outubro, que é importante a gente falar. O 7 de outubro ele caiu num sábado em Israel, então é o nosso Shabat, né, que é o dia de descanso, que é da sexta-feira ao sábado, e também era Simchat Torah, era um feriado. Isso acontece com que as famílias estavam todas reunidas nessas comunidades, comemorando, supostamente até então comemorando esse feriado que nós tínhamos. E Henri, ninguém te contou isso, né? Você viu. Eu vi com meus próprios olhos. Eu sou um brasileiro israelense, eu servi o exército israelense, né, já no passado, nas forças especiais. Depois eu trabalhei nos departamentos de inteligência do governo israelense na Europa. Sempre trabalhei no âmbito militar, no âmbito de inteligência. E faziam 6 anos que eu não ia para Israel, quando na madrugada do 7 de outubro, aqui no Brasil, eu pego meu celular e a primeira imagem que eu vejo é uma Hilux, uma van grande do Hamas, com diversos terroristas metralhando uma viatura de polícia em Sderot. Sderot é uma das maiores cidades do sul de Israel. E durante meu serviço militar obrigatório, eu fiquei por 3 meses na fronteira da faixa de Gaza, na tríplice fronteira que fica entre Gaza, Egito e Israel. Chama Kerem Shalom. Kerem Shalom, inclusive, tem uma passagem humanitária que é para entrar bens na faixa de Gaza por lá. Quando eu vejo essa imagem, 6 anos depois, na madrugada do 7 de outubro de 2023, eu já tinha certeza que a gente estava se encaminhando para um dos maiores massacres que o povo judeu ia sofrer desde então do Holocausto. Por quê? Porque eu tive a experiência operacional lá. Durante meu serviço militar, eu entrei por 3 vezes em Gaza em missões de forças especiais para procurar túneis durante a noite. Um grupo de 20, 22 pessoas no máximo. Você via os terroristas a 30, 40 metros de você e eles não podiam saber que nós estávamos lá. Então, quando eu vejo essas imagens do dia 7 de outubro, eu tomo a decisão de largar minha vida no Brasil, largo a minha empresa, a minha família, a minha casa, o meu bem-estar, para voltar para Israel depois de 6 anos e lutar numa guerra sem estar preparado, obviamente, fisicamente, porque você nunca está preparado nem fisicamente nem mentalmente para entrar numa guerra depois que você está 6 anos afastado do exército. Mas eu sabia que ali era a guerra e continua sendo a guerra pela sobrevivência não só do povo judeu, mas de todo o mundo ocidental. Porque Israel ela é só a porta de entrada onde nós combatemos esses terroristas, os jihadistas, os extremistas que querem, a princípio, derrotar, eliminar o povo judeu, tomar Israel e, a partir de então, começar um califado, né? Começar uma guerra santa, uma jihad pelo mundo, para destruir o mundo e destruir todas as pessoas que não sigam a linha extremista deles no terrorismo. É bem o que você falou, né? A porta de entrada, mas isso vai acabar respingando no Ocidente. Eu queria que você comentasse com o pessoal de casa, por que quando você viu aqueles terroristas na Hilux, né, que você comentou, com metralhadores e tal, por que ali você sentiu, claro, você já tem a sua experiência da guerra, mas o que te fez olhar para aquilo e falar, cara, vou para lá. Vai dar um problema, eu senti isso como uma missão para poder ir para lá. Por que você sabia que no dia seguinte ia estourar um massacre? Cara, eu tava me preparando para dormir aqui no Brasil quando eu comecei a ver os atentados, né? Pelo fuso horário, 6 horas a mais. Aqui eram em torno de 2 horas da manhã. Lá quando eu vi já eram 8 horas da manhã. O massacre já tinha começado. Comecei a ver muitos vídeos no Telegram. E os vídeos eram arrepilantes, me faltam palavras. E ali eu tomei a decisão, eu sabia que Israel precisaria de todos e qualquer pessoas que possam estar no exército. E estar no exército não é só pegar numa arma e ir pro front. É também nas pessoas que ficam na parte logística, que fazem as comidas, que colocam munição nos carregadores. O exército é praticamente uma empresa, ele é gigantesco. E essa é a guerra da nossa geração. Em Israel nós somos chamados de Dor HaNitzachon, é a geração da vitória. E isso nós ouvimos de senhores que lutaram a Guerra dos 6 Dias, que para nós até então era a maior guerra da história de Israel. E quando você sai de Gaza e você ouve de um senhor idoso, que ele te vê cheio de barro, cabelo grande, barba grande, fuzil, e ele te pergunta, você acabou de sair de Gaza, né? Você responde, sim senhor. E ele fala, você tem noção que você está lutando a maior guerra da geração de Israel? A maior guerra do povo judeu? Porque essa não é só uma guerra hoje, obviamente o 7 de outubro ele começou com os ataques dos grupos terroristas vindo da faixa de Gaza, mas no dia 8 de outubro já começa, um dia depois, já começam os bombardeios, os mísseis lançados pelo Hezbollah, que é o grupo terrorista do Líbano, que fica na fronteira norte de Israel. Então, no dia 8 de outubro nós temos um ataque múltiplo, são mísseis lançados do Hezbollah no norte, a invasão feita pelos grupos terroristas como o Hamas e a Jihad Islâmica na fronteira sul, e também
a partir dali começam a vir ataques das milícias do Iêmen, né? Milícias Houthis financiadas pelo Irã, as milícias iranianas que estão no Iraque. Então, hoje Israel vive uma guerra em múltiplos frontes. Nós estamos lutando a guerra pela sobrevivência do nosso país e do nosso povo. E se Deus me livre, o que não vai acontecer, graças a Deus, Israel vai continuar e a gente vai ganhar essa guerra. Se Israel desaparecer ou ganharem ou nos destruírem, os próximos somos nós. Vocês católicos, vocês evangélicos, todos que não querem seguir a lei extremista do jihadismo, eles vão vir atrás de nós. E nós podemos ver isso já com a infiltração muçulmana na Europa, né? Durante anos a Europa Na abriu... França ali? Não só Não, na França, na na Europa inteira. França, na Na Alemanha, Alemanha. na Espanha, na Itália. Durante anos, o único país da Europa que não abriu a fronteira foi a Polônia. E hoje é o único país também que não tem problema com refugiados, seja eles muçulmanos ou de qualquer outra religião. Né? Porque as pessoas têm que entender também, o problema não é só a religião muçulmana. A religião muçulmana, 95% das pessoas são pessoas de bem, aonde que só querem rezar e seguir a crença delas. Mas como em toda parte da sociedade, o problema são aqueles extremistas que estão lá dentro e usam o pretexto da religião para fazer a guerra santa que eles querem fazer. Agora, deixa eu me perguntar uma coisa pra você, Henry. Eu quero muito falar da sua experiência na guerra, porque foram 3 meses no front mesmo, né? Então eu queria que você contasse os pormenores, alguns episódios. Mas você tá me falando aqui que 95% das pessoas são de bem. Mas quando a gente olha pra Palestina especificamente, que é quem tem essa guerra há mais de milênio com Israel, a gente vê que existe uma tentativa aqui no Ocidente de desvincular a figura do palestino, do homem médio palestino, da figura do terrorista do Hamas. Como se fosse assim, essa frase é repetida ad nauseam, inclusive, né? Que é, o Hamas não representa a Palestina. O palestino não é, nem todo palestino apoia o Hamas. É verdade isso? Ou a Palestina, de maneira geral, apoia sim as ações do grupo terrorista Hamas? Uma pequena parcela da população palestina não apoia o Hamas. Mas, infelizmente, uma grande parcela apoia não só o Hamas, como todo outro grupo terrorista palestino que venha a matar judeus, ou massacrar judeus, ou assassinar qualquer tipo de pessoa. Então faz parte da cultura já, né? Isso já está enraizado dentro da cultura, porque o Hamas ele tomou o controle da faixa de Gaza em 2006, né? Em 2005, Israel entra numa tentativa de acordo de paz com a autoridade palestina, liderado por Yasser Arafat, e cede a faixa de Gaza, que até então era um território predominante israelense, 70% território israelense, justamente tentando um acordo de paz. Então, Israel retira 100% da sua população que morava lá, a mesma coisa que hoje chegarem, te tirarem da sua casa e falarem, a gente vai dar pro nosso inimigo esse pedaço de terra. E o governo deu. Em 2006, o Hamas ele dá um golpe militar no Fatah, na autoridade palestina, e toma o controle militarmente na força da faixa de Gaza. Desde então, desde 2006, a faixa de Gaza ela é coordenada e liderada pelo Hamas. Então, o Ministério da Educação, o Ministério da Agricultura, o Ministério... Enfim, qualquer ministério ele é controlado pelo Hamas. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado na questão dos mortos. Então, Israel vai lá, a gente ataca, bombardeia uma casa. Dá 2 minutos, o Ministério da Saúde de Gaza já falam, tiveram 2.000 crianças mortas no ataque. Mas, gente, como a gente pode confiar num grupo terrorista? Esses números são oficialmente passados por eles são mudados por eles. E aí, trazendo mais na questão da educação, né? Toda a doutrinação que foi feita nos últimos 20 anos foram feitas pelo Hamas. Então, a mesma coisa que a gente ensinasse às nossas crianças aqui, que o certo é eles irem para a escola e lá eles vão aprender a matar pessoas que não seguem a ideologia delas. Eu ouvi, ninguém me contou, eu vi os livros que eu encontrava dentro das casas na faixa de Gaza. Mein Kampf, livro do Hitler, traduzido para o árabe. Livros onde você tem pessoas usando kippah e ensinando o ponto que a criança tem que esfaquear para matar a pessoa mais rápida. Os programas de televisão que passam dentro da faixa de Gaza, onde eles ensinam que o certo é serem shahidim, né? E lutar a jihad, a guerra santa deles e morrerem pela causa. É uma ideologia totalmente doente que foi implementada por um grupo terrorista que tomou o controle político da faixa de Gaza e desde então usa a sua população de refém para enriquecer os seus líderes que nem na faixa de Gaza moram, né? Hoje os que ainda estão vivos
moram no Catar, e os que foram assassinados também moravam no Catar em hotéis 6 estrelas, por exemplo, enquanto a maior parte da população de Gaza vive abaixo da linha da pobreza. Todo o dinheiro que entrou na faixa de Gaza foi usado para enriquecimento dos líderes, para construções de túneis, esses túneis foram utilizados durante esse combate, e para poder bélico. Nada foi usado para infraestrutura palestina, para melhorar hospitais, para melhorar escolas. A Palestina, a faixa de Gaza, tinha a possibilidade de ser a Dubai dos tempos modernos. E eles escolheram por terrorismo, e hoje eles estão pagando o preço por isso. Você falou dessa questão da narrativa, né? Dos próprios terroristas dentro de inventarem números, porque eles que comandam o jogo político ali dentro. Eu vejo, por exemplo, como isso chega para o Ocidente, quando aparece lá, por exemplo, que Israel bombardeou um hospital, ou bombardeou uma escola cheia de crianças. Como é que funciona? O que de fato é verdade? Porque há também... O que se fala é que o Hamas pegou e colocou crianças lá como um escudo humano, e Israel foi lá e matou de fato essas crianças, como querendo, como se fosse um grande vilão da história. Para nós aqui do Ocidente chega essa narrativa que de Israel é um grande vilão também da história. O que você que estava lá dentro, o que você pôde enxergar desses ataques? Eu vejo que o Hamas, com os anos de conflito, eles começaram a ver quais eram os pontos fracos do governo israelense e os pontos fortes que eles poderiam utilizar. E o ponto principal do Hamas é a guerra da informação, né? É como eles vão usar a situação a favor deles para conseguir mudar a ideologia da mídia e mudar a ideologia da grande parte da população mundial. Com isso, eles começaram a fazer as instalações terroristas deles dentro de escolas, embaixo de hospitais, em túneis. Teve um próprio data center de inteligência do Hamas que foi encontrado debaixo da UNRWA, que é o órgão para refugiados palestinos da ONU. E a gente vê isso também nas declarações dos terroristas que foram presos desde o 7 de outubro. E isso as pessoas podem colocar no YouTube e elas vão ver esses vídeos, onde os terroristas são interrogados e eles falam: as nossas infraestruturas terroristas são feitas e colocadas dentro de áreas civis, justamente porque a gente sabe que Israel não vai atacar, e caso tenha uma necessidade extrema de atacar, vão ter que acertar civis, e a gente vai usar isso mediaticamente a nosso favor. Só que Israel toma uma série de precauções para que não tenham civis que se firam. Obviamente existem sim civis que morrem e ficam feridos nesse combate. É uma guerra, não é a Disney, não é La La Land, né? Mas, por exemplo, eu posso dar aqui o exemplo de um aplicativo, onde Israel faz um aplicativo em tempo real para mostrar à população palestina da faixa de Gaza as zonas de perigo, as zonas de combate iminente e as zonas onde são zonas humanitárias para os civis estarem refugiados. Israel avisa, né? Israel liga. Então, vamos supor que vão bombardear esse prédio aqui. Nós temos 10 famílias que são de bem e uma família que são membros terroristas. Eles vão ligar para as 10 famílias e vão avisar: abandonem esse prédio, ele vai ser bombardeado em X minutos, 10 minutos. As pessoas têm 10 minutos para sair de lá, pegar as coisas dela, até que esse prédio seja bombardeado. Fazendo um paralelo, é a mesma coisa que a polícia no Rio, antes de subir o morro, ligasse para os traficantes e falasse: a gente está chegando daqui 10 minutos, então se esconde todo mundo que estiver aí, porque a gente está chegando. Percebam como Israel se preocupa muito mais com os civis palestinos do que o próprio Hamas, que utiliza eles como um escudo humano para usar isso de forma midiática. Conta pra nós, Henry. Você chegou lá então, 7 de outubro. O que você viu? Onde você entrou? O que você viu? Onde você ficou? Conta pra nós como é que foi esse dia a dia. Eu cheguei no kibbutz, o batalhão foi enviado para o kibbutz Reim. Reim é do lado da onde teve a festa, né, a rave, que foi bem noticiada. Isso foi o que todo mundo viu. Acho que a rave tomou grandes proporções, porque o ato em si de atacar uma festa onde as pessoas querem só se divertir e estavam lá. Tem a questão também de ser o pai do Alok, que estava na produção. Isso chama a atenção também da própria mídia brasileira. E tinha gente do mundo inteiro também, né? Exatamente, população de todos do mundo. Tem alemães, ingleses, muitos americanos, muitos brasileiros. Inclusive uma brasileira, Carla, que foi assassinada. Trabalhei com ela em Israel, ela é carioca. Eu, por exemplo, no próprio documentário da Brasil Paralelo, eu vi lá uma pessoa falando que eu servi com essa pessoa no exército há 5 anos atrás. Eu não sabia que ele foi sobrevivente do festival. Eu fico até arrepiado de falar. Caramba.
Então, Israel é um país pequeno, tem 9 milhões de pessoas e o que aconteceu no 7 de outubro afetou todo mundo. Porque se você não teve um familiar que foi sequestrado ou morreu durante a guerra, você tem um amigo, você tem um conhecido, ou o teu melhor amigo tem alguém que sofreu. Nós fomos enviados para o Kibbutz Reim. O Kibbutz Reim é uma comunidade ao sul de Israel. A função do nosso batalhão foi combater os terroristas que tinham invadido o território israelense e ainda permaneciam lá. Eu cheguei lá no dia 10, 3 dias depois do início do atentado, porque estava sem malha aérea aqui e o governo israelense acabou fretando um voo de resgate. Por que um voo de resgate? Porque era um voo que saía aqui de São Paulo para todos os israelenses que estavam na América do Sul e que foram convocados para ir lutar na guerra. Chegando lá em Israel, eu me junto ao meu batalhão no Kibbutz Reim. Kibbutz Reim, ele fica no sul de Israel. A gente começa a combater, achamos vários terroristas escondidos ainda. A gente achou terrorista escondido dentro de Israel depois do primeiro mês de guerra, para vocês terem uma ideia. Era um cara, ele entrou no dia 7, cavou um buraco numa plantação de abacate que ficava na frente de uma casa e ficava dentro desse buraco com alcorão e com tâmaras. Durante o dia você tinha um grande patrulhamento do exército no kibbutz, ele ficava dentro desse buraco escondido. À noite, quando abaixava a quantidade de soldados que estavam patrulhando, ele ia para essa casa na frente, saía do buraco, usava o banheiro, tomava água da pia, comia algum alimento perecível que ainda não tinha estragado, porque a energia elétrica foi cortada, obviamente, então as geladeiras não funcionavam mais. E aí ele voltava para esse buraco e ia esperar um bom dia para dar 2, 3 meses, o nível de atenção diminuir e ele voltar a fazer um atentado em grande escala. Num certo dia nós estávamos patrulhando o kibbutz, a gente vê um vulto, começa aquela discussão, putz, será que é um terrorista, será que não é? Naquele dia em específico tinha sido liberado para muitos civis virem retirar as coisas dele dos kibbutzim. Porque quando estoura a guerra no 7 de outubro, toda a região sul de Israel vira uma zona militar fechada. Você só pode entrar lá sendo membro das forças de segurança. Então a população, quem conseguiu se salvar, saiu com a roupa do corpo só. Deixou tudo na casa. Passaporte, dinheiro, roupa, tudo. Carro, muitas vezes, dependendo do segundo carro. Quando a gente vê esse vulto, a gente começa a se perguntar, será que é um habitante? O que será que é? O nosso comandante toma a decisão, não, vamos entrar na casa e vamos ver. A gente se divide em 2 equipes, uma equipe que adentra a casa, outra equipe que fica fora. A equipe que tenta adentrar a casa, quando eles entram, tem um corredor bem largo para uma cozinha. Quando eles entram, vem algo rolando pelo chão, era uma granada. Essa granada explode, mata 2 pessoas, arranca a perna de uma terceira. O terrorista, ele tenta sair correndo, obviamente pela explosão na equipe que estava dentro da casa, todo mundo foi pro chão, pelos estilhaços. Quando ele tenta sair correndo, o nosso comandante neutraliza ele na porta da casa. E isso eu tô falando quase um mês e meio depois do 7 de outubro. Caramba. E o cara ficou lá esperando. Não, esse é um, né? E nós não faltam exemplos. A quantidade. Eu tenho fotos de diversos terroristas que nós achamos, assim, todos os dias, no começo da guerra, nós achávamos terroristas dentro do território israelense. Para o pessoal de casa, a gente vai estar passando também algumas fotos. Eu queria que você contasse um pouco mais desses relatos, do que você viu. Tem uma foto que, a princípio, a gente vai estar deixando aí para o pessoal de casa ver, não chama muito a atenção. Que parece uma pichação em árabe ali numa parede. O que foi essa foto? Essa foto foi feita por mim dentro do Kibbutz Reim. O combate todo eu tava com uma câmera, uma GoPro, porque eu sabia que eu tinha que registrar ao máximo as coisas que eu ia vivenciar lá, porque é muito longe da nossa realidade no Brasil. Sim. O kibbutz, só para a galera de casa entender, é o quê? É uma comunidade? O kibbutz são comunidades em Israel, né? Você tem por Israel toda, onde as pessoas moram lá, muitos trabalham. É uma ideia bem socialista. Para você morar lá, você tem que ajudar de alguma forma, seja com dinheiro para melhorar a infraestrutura, ou trabalhando numa própria empresa dentro do kibbutz. Você tem, por exemplo, kibbutzim é o plural, onde você tem empresas de plástico trabalhando lá. Plasson, que é uma das maiores empresas de plástico do mundo, feitas e ficam até hoje dentro do kibbutz. Então são comunidades que as pessoas moram e trabalham em conjunto. Né? Entramos no Kibbutz Reim, começamos a trocar tiro com alguns terroristas. A gente neutraliza um terrorista fora de uma casa.
E eu começo a ver um rastro de sangue. A gente começa a acompanhar esse rastro de sangue para dentro da casa. Esse rastro de sangue ele leva a gente para um quarto de uma criança. Eu vejo no começo já, pela questão da parede, a própria arquitetura. E chegando lá tem uma criança sem cabeça, uma menina, com as pernas abertas, cheias de sangue, toda violentada. E princhados na parede, Brigadas Isdim al-Qassam. É o nome da brigada militar do Hamas, do braço militar do Hamas. O corpo da menina foi levado para perícia, o corpo do Mehabel, do terrorista, e o sangue que foi pichado na parede. E encontraram um sêmen no meio do sangue. Ou seja, antes dele ir lá massacrar essa menina, ele estuprou uma menina de menos de 10 anos, possivelmente mantendo os pais em cárcere para verem tudo amarrados, algemados. Depois foi lá, degolou ela e ia sair da casa como se nada tivesse acontecido. Esse é o tipo de realidade que a gente enfrentou lá do dia 7/10 de 2023. Essa não é a exceção. Esse é o perfil do terrorista. do terrorista. Sim. E a população sabe disso. Não é pra falar que o palestino médio não saiba como funciona a banda. Eles sabem como é que a banda toca. Se você pegar as imagens do próprio 7/10 de 2023, quando os corpos israelenses de pessoas assassinadas são levados para Gaza, os civis sequestrados são levados para Gaza, praticamente estava todo mundo na rua comemorando como se fosse um carnaval para eles. É só eu colocar no YouTube, vocês têm as imagens. Todos comemorando como se fosse algo louvável, cuspindo no corpo de pessoas mortas israelenses que foram levadas, batendo em pessoas que já estavam sequestradas. Assim, eu já encaro isso nem como uma guerra de uma nação totalmente democrática que é Israel contra um grupo terrorista. Isso já é algo espiritual, já é a luta do bem contra o mal. Porque nenhuma ideologia no mundo vai te fazer você degolar uma criança, estuprar ela, queimar um bebê vivo no forno, que foi o que fizeram, pegar uma mulher grávida, deixar o pai amarrado, abrir a barriga dela, tirar o feto e degolar o feto. Foi esse tipo de coisa que eles fizeram. E o que é mais engraçado é que engraçado não, o que é mais triste, vamos trazer a questão das mulheres. Centenas e dezenas de mulheres foram estupradas entre sobreviventes e não. E não teve nenhuma movimentação dos grupos feministas a favor das mulheres israelenses. O que isso prova que a humanidade deles é relativa. Ela só serve se for para dentro da ideologia deles. Eles não querem uma humanidade igual perante a todos. A humanidade para deles é relativa. Henry, fazendo Aqui, né? nas universidades nossas, fazendo um salto assim de realidade, trazendo aqui para nossa realidade brasileira. Primeiro ponto, eu não acho que as pessoas saibam disso, de maneira geral. Eu acho que quando elas olham para o conflito árabe-israelense, os contornos são muito difusos, porque é um conflito muito difícil de entender. A gente está falando de Israel e Palestina, mas há vários outros envolvidos nesse xadrez aí. Mas elas, por alguma razão, tomam partido como se elas soubessem o que elas estão falando. Então, brasileiros defendendo o Hamas numa passeata na Avenida Paulista. Exato, nas universidades. Grupos LGBT defendendo o Hamas, Palestina livre. Ô Henry, o que faz a esquerda, de maneira geral, abraçar um grupo terrorista como o Hamas e ser absolutamente anti-Israel? Que mataria, inclusive... Eles próprios. Sendo que, por exemplo, a maior passeata gay, maior movimentação gay do planeta está dentro de Tel Aviv. Está em Israel. Que paradoxo louco é esse? Eu acho que tem muito da questão política, onde eles colocam como se Israel fosse imperialista e conquistador e de supremacista branca, né? Uhum. Coisa que não. Israel é a única democracia total do Oriente Médio. Você pode morar em Israel sendo judeu, você pode morar em Israel sendo católico, sendo muçulmano, você pode ter a opção sexual que você quiser. Como bem você falou, a maior parada gay do mundo, ela é em Tel Aviv. E as mesmas pessoas que vão nessa parada são as mesmas pessoas que hoje estão em Gaza lutando e colocando a vida delas em risco.
né? Onde é uma quebra de paradigmas também. Exato. As pessoas acham que são seres humanos diferentes que fazem isso. O cara que tá na parada gay nunca vai lutar numa guerra. E muito pelo contrário. Servir ao exército lá é obrigatório. Inclusive é uma honra, né, não, Henry? Isso, e inclusive tem uma história que tá acontecendo, tá sendo muito falado na mídia israelense, que é a questão de um oficial numa unidade de força especial, que ele tinha um namorado, eles ainda não tinham casados, não assinaram um termo, mas já estavam juntos há 5 anos. Isso de maneira pública. O marido ele morreu em combate e hoje está uma guerra para o exército, para o governo israelense ir lá e pagar a pensão que todo familiar teria direito caso existisse um vínculo já assinado. Então percebam como isso é totalmente normal na sociedade israelense. Obviamente somos uma maioria de heterossexuais, né? Mas lá você pode ser livre e viver do jeito que você quer. As pessoas não sabem, mas Israel é um país com uma ideologia socialista. Né? A própria ideologia dos kibbutzim, de que é uma comunidade, todos morarem juntos e trabalharem. Isso é uma coisa quase muito hippie interessante. essa ideia. Mas isso é uma coisa interessante que você comentou, porque, inclusive no Brasil de hoje, existe essa separação. Então, você tem Israel de um lado, Palestina de outro, e grupos ideológicos de direita e de esquerda tomaram partido também dos dois países, como se vivessem lá também, como se soubesse da realidade lá. Eu acho meio loucura isso. Então, tipo assim, você vê assim, uma passeata conservadora, uma bandeira do Brasil e Israel. Aí você vê uma passeata progressista, uma bandeira da Palestina livre. O movimento queer pelo Hamas. Fala que exato. isso. E aí, aqui você acabou de falar, pô, Israel tem uma política bastante socialista, assim, não parece? É um país socialista, foi criado na base do socialismo. Socialista. E aí tu vê a direita brasileira, tipo, somos pró-Israel, assim, no sentido de como se Israel fosse esse país conservador, liberal e... Que loucura é essa? Por que isso chegou até aqui? Onde que tá a verdade nisso e onde que é só, cara, ruído? Aborto liberado em Israel. Maconha liberado em Israel. Então, percebam como... Hoje nós temos um governo de direita, né? Há alguns anos nós já temos o Benjamin Netanyahu, ele saiu, depois voltou. Mas eu acho que a ideologia, a ideia da direita estar próxima de Israel entra muito na questão da religião, né? Então, questão de Moisés, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, onde a gente tem uma parcela maioritária da população que é de direita, onde são cristãos, conservadores, católicos, evangélicos. Então acho que a questão da religião atrai muito esse laço entre os países. Do militarismo? O militarismo também. Acho que ele atrai também o público de direita, mas é um país que foi criado em bases socialistas. Eles viram, por exemplo, o quanto é importante a gente dar educação para as pessoas, para que a gente não tenha mendigos, por exemplo. Você vai em Israel, praticamente não existem mendigos na rua, né? Por quê? Porque eles entenderam o quanto é importante a gente dar uma visão especial para a educação e que todos tenham acesso à educação mínima básica para que as pessoas possam tomar e escolher o trajeto que elas vão seguir na vida. Violência baixíssima também lá. Violência urbana praticamente não existe em Israel, né? Eu morei com algumas amigas e amigos da época de escola aqui do Brasil, lá em Tel Aviv. As meninas saíam de madrugada, voltavam de bar 2, 3 horas da manhã, com o celular na mão, sozinha andando, entendeu? Obviamente não vou falar não existe, existe, mas é algo muito pontual. Não é assim explícito como no Brasil, onde a gente tem centenas de casos todos os dias. Mas dá pra ver que é muito mais complexo do que isso que a gente tenta trazer pra cá. Porque o Ocidente, cara, isso aí é uma guerra que, sei lá, dura milênios, mais de milênio. Centenas de anos e a gente nunca nem pisou lá. Então é a mesma coisa que a gente achar que é só um bando de homem-bomba. Porque é a visão que o brasileiro médio... É a visão que a grande imprensa passa pro brasileiro. Um monte de homem-bomba, é 11 de setembro, é isso. Então, Henry, o que é de fato essa... A gente pode especificar quais são esses grupos em conflito? O que é de fato essa jihad? O que é o Hezbollah, o Hamas? Quais são essas diferenças entre eles? São só os países que são diferentes, mas é tudo grupo terrorista com as mesmas ideias? A gente tem que entender que primeiro nós temos o Irã. O Irã é o maior financiador de terrorismo hoje no mundo, né? Apesar do Irã, ele encara os xiitas e os sunitas como
uma minoridade, né? Eles acham que eles são melhores que eles, né? O Irã, até pelo Império Persa, todas as conquistas antigas que eles tiveram historicamente, o Império Iraniano ele se coloca islâmico iraniano, porque existe o povo também, onde teve um golpe político feito pelos extremistas muçulmanos lá, e desde então virou a República Islâmica do Irã, né, onde as mulheres não têm nenhum direito, enfim, isso recente, década de 80. Exatamente, né? Exatamente, década de 80. E desde então foi criada uma ideologia de que o governo iraniano, eles querem tomar o mundo inteiro. Eles vão começar por Israel e vão se expandir. Eles querem tomar exatamente como era feito pelo império, não era otomano, era, me lembro o nome, o Império Iraniano, persa, perdão. O Você acabou de falar Império Persa, valeu. Fugiu o nome. Essa aqui é a jihad. Essa que é a jihad. Mas a jihad é a guerra santa, né? Para eles é matar qualquer pessoa que não siga a ideologia deles. Então, por exemplo, a Lara, ela ia ter que estar aqui nem ia estar aqui, porque não ia ter o direito de estar falando publicamente. Para fazer qualquer coisa, você ia ter que pedir autorização pro seu marido, ia estar andando de véu só com os olhos de fora. E nós, se quiséssemos ter qualquer outra religião, a gente ia morrer, a gente vai pra forca, né? E o Irã, ele começou a financiar, ele começou a criar proxies, né? Ele começou a trazer e financiar milícias em volta de Israel, justamente para dificultar a questão da segurança interna israelense. O Hezbollah é um grupo terrorista xiita que fica no Líbano, financiado pelo Irã. Na fronteira sul de Israel, na faixa de Gaza, nós temos o Hamas, que é um grupo terrorista sunita, financiado também pelo Irã. Nós temos as milícias Houthis no Iêmen, que são financiados pelo Irã. Temos as milícias iranianas no Iraque, também financiados pelo Irã. Você vê que ele financia, inclusive, coisas que se odeiam, né? A milícia sunita e a xiita, por exemplo. Que são inimigos, né? No mundo árabe. São inimigos, mas ainda assim eles têm um objetivo em comum, que é destruir Israel. Que é um objetivo maior do que o ódio entre eles. Entendi. Que é não só destruir Israel. Israel é chamado do pequeno diabo, né? E você tem o grande diabo, que é os Estados Unidos. Então eles querem matar tudo aquilo que representa liberdade e democracia para o mundo ocidental. Você vê isso, por exemplo, tem uma repórter do Vice News dos Estados Unidos que ela foi para o Afeganistão falar com os talibãs. Aí ela pergunta, você acha que as mulheres na política é uma realidade para cá e daqui a alguns anos? Os terroristas se olham e começam a dar risada. Porque isso é uma ideologia feita aqui no Ocidente. E no Oriente Médio, no Oriente, só existe uma lei, que é a lei do mais forte. Ou você fala em árabe, que é a mesma língua que eles, olha no olho, e você arranca a cabeça do seu inimigo antes que ele quer arrancar a sua, ou você vai ter a cabeça arrancada. E isso é uma premissa que foi criada por Menachem Begin. Menachem Begin foi o primeiro ministro de Israel. Ele criou uma doutrina que é o quê? Ataque o seu inimigo antes dele te atacar. O exército israelense fez isso na Guerra dos 6 Dias, onde a gente atacou preventivamente a Força Aérea Egípcia porque a gente sabia que havia um ataque em massa. E fez isso mais recentemente agora, que foi a maior operação militar de dissuasão, que foi a operação com os beepers do Hezbollah no Líbano. Então, vamos falar um pouco sobre isso, porque estourou recentemente na mídia celulares e pagers que explodiram. Explica para o pessoal de casa como se deu essa ofensiva. É importante o pessoal saber que não foram só só beepers e walkie-talkies, depois evoluíram para celulares, para smart TVs, para fechaduras eletrônicas, tá? Então o que acontece? Na terça-feira da semana passada, se eu não me engano, começa uma explosão simultânea de 3.000 beeps terroristas do Hezbollah dentro do Líbano, né? E dentro desses 3.000 terroristas que se feriram, uma parcela deles morreram, tem terroristas vindo do Irã, tem terroristas vindo do Iêmen, enfim, a gente percebe que ali tem um grande conglomerado terrorista dentro do Líbano. O que acontece? Primeiro a imprensa começou a divulgar que supostamente o Mossad, que é o serviço secreto, o serviço de inteligência externo de Israel, invadiu a supply chain, né, a linha de fornecimento do Hezbollah, e infiltrou explosivos, ali 20 a 30 gramas de explosivos dentro dos beepers. Por que eles usam beepers como antigamente? Porque tecnologicamente falando é muito mais difícil você hackear beepers, não existe tecnologia que consiga fazer isso, então eles mudaram meio que para evitar com que a inteligência israelense conseguisse chegar neles. Isso você vê pelas próprias matérias da Al Jazeera
Jazeera, quando eles entrevistaram o Hassan Nasrallah, que é o secretário-geral do Hezbollah, em junho desse ano, e ele fala que uma das ordens que ele deu foi eles trocarem de smartphones para beepers. Foi criada uma empresa fake, uma empresa de fachada em Budapeste. Essa empresa de fachada foi descoberta só depois que essa operação começou a acontecer. É uma casa civil no meio de Budapeste, onde eles não tinham nem capacidade econômica de pegar um projeto desse, né, onde quer transferir praticamente 3 mil bips para o Líbano. E o que realmente aconteceu, ao meu ver? Tá? Operacionalmente falando, é pouco provável você entrar numa linha de suprimentos, colocar explosivo em 3 mil aparelhos. Esses 3 mil aparelhos eles vão voar de um país para outro. Você vai ter controles de cães farejadores e outros tipos de controles, tanto no país de remessa quanto no país de destino. E você tem várias variáveis durante o período até o dia D, que é o dia da operação, que podem encontrar esse explosivo. O BIP pode cair, abrir no chão, não explodir, verem que tem um material explosivo. Você tem várias variáveis. O que eu realmente entendo que aconteceu? Eu acredito que hoje o governo israelense tem uma arma tecnológica totalmente diferente que vai fazer sim a diferença num futuro próximo, e implantou na imprensa como uma questão de informação e contra-informação essa suposta operação de colocarem explosivos dentro dos beepers. Por essa eu não esperava. Porque isso cria o quê? Uma incógnita dentro dos inimigos de Israel. Putz, será que realmente eles infiltraram? Ou será que eles têm uma arma nova? E o fato de que muitos terroristas não morreram não é um acaso. Muitos beepers eles receberam a mensagem para eles pegarem, colocarem no olho e explodir próximo da cabeça deles, mas outros beepers não receberam essa mensagem. É importante dizer que esses beepers estavam todos com terroristas do Hezbollah e não com civis do Líbano. E por que muitos não receberam essa mensagem para olhar? Porque queria ficar o fator psicológico. É uma guerra psicológica também indireta, onde o nosso inimigo, quantos anos agora eles vão passar até eles conseguirem ter a segurança de ter um aparelho eletrônico próximo deles? Depois que começaram a explodir smart TVs, fechaduras eletrônicas, tem vídeos até que chegam a ser engraçados, que é os caras tentando entrar numa central do Hezbollah, ele corre, coloca o dedo e sai correndo, com medo de explodir, entendeu? Então percebam como é uma guerra também psicológica. A gente chama isso de PSYOPs, operações psicológicas, né? Onde você atinge diretamente o inimigo e os inimigos dos seus aliados. Então, com certeza, o ISIS, o Daesh, né, o Talibã, eles vão pensar muitas vezes agora antes de usar qualquer tipo de eletrônico para as operações terroristas. Ei, o Hamas começou quando? Como grupo terrorista? O Hamas, eu não sei exatamente, mas se eu não me engano foi em 97, 96, foi criado recente. Pelo Sheikh Yassin, isso. E qual foi a circunstância de nascimento do Hamas? O que aconteceu? Foi criado com uma ideologia justamente de jihad para ser um grupo terrorista e combater no começo os inimigos palestinos, que era a autoridade palestina que até então tomava o controle da população palestina. Então era a princípio uma guerra civil. É uma guerra civil. Em 2005 essa guerra civil, em 2005 Israel passa Gaza para os palestinos. E falaram aqui que foi 87. 87, perfeito. Eu confundi, 97 foi 87. Perdão, onde a gente parou? Começou como uma guerra civil? E começou como uma guerra civil. Eles tomaram o poder na faixa de Gaza em 2006 do Fatah, né? E desde então eles reinam na faixa de Gaza com poder militar, tentando tomar Israel. E quando eles falam Israel, Palestina livre do rio ao mar, por quê? É do rio Jordão, que beira a fronteira leste de Israel, ao mar Mediterrâneo, que vem para outra fronteira. Ou seja, é para varrer Israel. É para varrer, não existe a ideia de 2 estados com eles. Eles querem varrer Israel e tomar aquele controle, o que é totalmente diferente do governo israelense e da população israelense, onde a gente tem sim uma ideia de que tem que ter a necessidade, ou pelo menos tínhamos até então, até o 7 de outubro, que tem que ter sim uma solução de duas nações. Mas como que você vai ceder uma nação para um grupo de pessoas que só quer o seu mal e só quer te assassinar? É muito complicado. A gente vê isso no documentário, é muito bem retratado. Não vou dar muitos spoilers para as pessoas verem. Mas... Você já assistiu anteriormente? Você já tem spoilers aí pro pessoal de casa, mas só semana que vem que o pessoal vai poder assistir. Maravilha. Então não vou dar muitos detalhes, mas a gente tem por exemplo, tem um livro que chama O Príncipe Verde, que é do Mossab Hassan Youssef. O Mossab Hassan Youssef, ele é o filho de um dos fundadores do Hamas, um dos sheiks. Ele era terrorista,
depois ele virou informante para o exército israelense e hoje ele é cristão, largou a vida e está refugiado, escondido porque os grupos terroristas querem assassinar ele. Ele cresceu num âmbito terrorista, o pai dele foi um dos fundadores do grupo, ele foi preso por planejar atos terroristas e dentro da prisão ele vê o que é exatamente o Hamas, o que eles fazem com a sociedade palestina, o que eles fazem com as crianças, o que eles fazem com os civis, né? Como eles maltratam o próprio povo para implementar uma ditadura e buscar aquilo que eles querem. E aí pensa que o filho de um dos fundadores de um grupo terrorista que a gente luta hoje virou um dos maiores informantes para Israel e hoje é um dos maiores informantes na questão midiática do que realmente acontece na sociedade palestina. Então, se vocês duvidam da palavra de um soldado israelense que esteve lá, vejam a palavra de um próprio palestino que viveu e cresceu no meio de um grupo terrorista. Hoje a gente fala muito do Hamas, mas você mencionou anteriormente o ISIS. Né? O ISIS a gente ouvia falar mais. Hoje parece que, eu não sei se é porque não chegam notícias aqui, houve uma diminuição desses ataques, dessa influência do ISIS, porque o 11 de setembro não foi? O 11 de setembro foi o pessoal da Al-Qaeda. Isso. Acontece que foram feitas coalizões, né, do governo americano junto contra as nações da OTAN para combater realmente o ISIS que estava se expandindo no Oriente Médio, ali pela região do a região do Iraque, da Síria. Nós tivemos dezenas de atentados na Europa, né, ali de 2015 a 2020, né? Tivemos o Bataclan em 2015 na França, Charlie Hebdo, depois tivemos o aeroporto da Bélgica, de Bruxelas, também todos foram feitos pelo Daesh, pelo ISIS, né? Daesh é conhecido no Oriente Médio como Daesh, o ISIS. E hoje desde então foram feitas operações contra eles que não desmantelaram, mas diminuíram o poder bélico e o poder de onde eles conseguem chegar. Entendi. Mas para você ter um grupo terrorista como o Hezbollah e o Hamas, que inclusive eles têm células terroristas no Brasil, é importante a gente falar sobre isso. Existem hoje células terroristas no Brasil, coletando informação, pegando dinheiro e se planejando para um possível atentado. Nós tivemos terroristas do Hezbollah presos em Brasília esse ano, se planejando a fazer um atentado contra uma sinagoga em Brasília. Então percebam como assim, é um conflito que acontece no Oriente Médio, mas ele expande, ele respinga diretamente aqui no Brasil. Em 92, na Argentina, teve um atentado contra a embaixada israelense, feito pelo Hezbollah e pelo Irã. Em 94, teve um atentado numa sinagoga chamada Amia, que é um centro cultural judaico também em Buenos Aires, também feito pelo Irã e pelo Hezbollah. Então, essa realidade ela não está tão distante da gente aqui no Brasil. Ô Henry, eu queria voltar para o 7 de outubro. Então, você ficou lá por 3 meses, houve todo esse combate, você viu as atrocidades mais horrendas, como essas histórias que você contou aqui. Como é que está lá hoje? É importante que as pessoas entendam que depois desse período, do período inicial, a gente entrou em Gaza, ficamos em Gaza sem sair combatendo lá, né? Hoje a gente já está quase há 1 ano desse combate. Existem 109 israelenses que ainda estão na faixa de Gaza, reféns. Não sabemos a quantidade certa de pessoas vivas ou mortas. Até onde eu sei, entre 30 a 50 pessoas ainda estão vivas e o resto são corpos que têm que ser resgatados. Mas militarmente falando, as grandes operações dentro da faixa de Gaza, elas não existem mais. O que hoje existem são tropas que evitam que grupos terroristas, os terroristas que restaram lá se mexam de um ponto para outro, né? Justamente para evitar que tenham civis junto com eles sendo levados ou corpos de reféns que foram sequestrados. Mas a grande parte da guerra hoje, dentro da faixa de Gaza, ela já acabou. O que existe hoje são operações pontuais do exército. Vamos supor que eles recebem hoje uma informação de que tem uma refém num certo prédio. Então eles vão se preparar para essa operação e as forças especiais vão lá entrar e fazer só essa operação, enquanto as tropas regulares ainda estão lá fazendo algo pontual e evitando que os grupos terroristas se mexam de um ponto para o outro. Mas a gente pode mostrar como o poder militar do Hamas ele foi desmantelado, é a própria questão de como o Hezbollah sempre usou o Hamas. Então, se vinha um ataque do Líbano e Israel respondia, o Hamas de Gaza ia lá e atacava foguetes como solidariedade ao Hezbollah. E vice-versa, né? A gente usava esse círculo. Israel... Peraí, desculpa, eu não entendi isso. Como é que é? Normalmente, vamos supor, então vem um ataque de mísseis do Hezbollah do Líbano contra Israel. Certo. Aí Israel vai lá, mata 2, 3 terroristas estratégicos do Hezbollah no Líbano. Por solidariedade ao grupo terrorista
que tá no Líbano, que é o Hezbollah, o Hamas, que é o grupo terrorista que tá em Gaza, sim. vai lá e mandava foguetes contra Israel como se fosse a retaliação por Israel responder o ataque que sofreu. Lembrando que Hamas e Hezbollah não coadunam entre si. O negócio deles é ser inimigo de Israel, né? Ser inimigo de Israel, e eles são todos financiados e coordenados pelo Irã, né? Existe ali uma conversa mínima e básica entre eles, exato. Mas, assim, são fronteiras totalmente diferentes, né? São Eles treinados, inclusive, no Irã, não é? são treinados, financiados. Inteligência desenvolvida lá, né? Com certeza. Então, eu achei material de inteligência em corpos de terrorista que nós neutralizamos nos kibbutzim, onde eles têm os nomes das famílias que moram lá, qual as casas, se você tem arma na sua casa, qual o nome do seu cachorro, se seu marido é policial ou trabalha nos órgãos de inteligência. Então percebam como a coleta de informação que o Hamas fez para os atentados do 7 de outubro não é uma coleta normal de um grupo terrorista. Perceba como tem atores estatais envolvidos no meio com capacidades de cibersegurança, de invasões de telefones. É algo que foi planejado durante anos até eles colocarem em prática. E você chegou a se ferir na guerra nesse período? Me feri, vou ter que operar, inclusive, em breve. Eu rompi, tem um ligamento, eu rompi os ligamentos totais do ombro esquerdo. O que acontece? No começo da guerra, foram feitos vários pontos de perfuração na fronteira, né? São esses pontos que os terroristas entraram. Então, o exército começou a colocar pontos de defesa próximo da fronteira para a gente ter a certeza que não iam voltar terroristas para Israel. A gente ficava escondidos. E eles começaram a lançar morteiros com muita precisão em cima da gente. O morteiro não é uma arma com GPS. O morteiro é algo que é enviado perto da latitude e longitude e aí atinge onde atingiu. Só que vinha com muita precisão em cima da gente. Um dia, uma patrulha nossa vê um cara estranho, dá ordem de parada, ele não para, eles neutralizam ele, era um terrorista de Gaza. Só que esse é um combate totalmente diferente de qualquer combate que já existiu na história. Nós até então estávamos com mais de 230 pessoas sendo levadas refém para a faixa de Gaza. E, em vez de neutralizar os terroristas, a gente tem que tentar ao máximo prender eles para extrair informações de inteligência do como aconteceu o 7 de outubro, onde possivelmente esses reféns estão, quais são os túneis, enfim, você tem uma série de coisas que nos ajudam, né? E então o nosso comandante nos juntou e falou: gente, sei que eles são terroristas e tudo, mas vamos tentar ao máximo prender, porque a gente precisa entender o que está acontecendo, como eles estão atingindo a gente com tanta precisão, o que aconteceu com os nossos reféns. Então é um combate diferente. No dia seguinte, mesma coisa, morteiro praticamente caindo do nosso lado, assim, atingindo, matando gente, coisa muito precisa que não é normal. A gente sai para a patrulha, eu saio com o meu Jeep junto com a minha equipe, avisto uma pessoa numa zona militar fechada, automaticamente eu identifico que ele não é um israelense, eu vejo ele ali ou como um beduíno, ou talvez como alguém de Gaza, até pela vestimenta e os traços físicos dele. Dou ordem de parada, grito wakef wakef, em árabe quer dizer para, ele não para, ele sai correndo. Eu desembarco do meu Jeep, corro atrás dele. Em vez de eu correr pela estrada com ele, eu vou por cima, corto um caminho e veio por cima de pedras, justamente para eu vir e pular em cima dele. Quando eu pulo em cima dele, eu caio e sinto uma dor muito grande na hora. Eu até achei que eu fui esfaqueado pela dor que eu senti. Mas, na verdade, foi com o peso do meu colete, do meu equipamento, capacete, arma. Quando eu pulo em cima dele, toda essa bola do meu ombro veio para trás. Na hora eu começo a gritar muito, muito, muito. Meus amigos vêm, acham também, inclusive, que eu fui esfaqueado. Fazem um procedimento de prisão, prendem ele. Eu sou levado para o Hospital Soroka, que é um hospital em Beersheba, no sul de Israel. Fazem os exames, aí o médico me fala: você vai ter que ficar 4 meses afastado. Aí eu comecei a dar risada, né? Porque eu falei: doutor, você não tá entendendo, eu larguei a minha vida no Brasil para vir lutar pelo meu país e pelo meu povo. Não vai ser um ombro deslocado e os ligamentos rasgados que vai me tirar do combate. Dei um jeitinho brasileiro, fiz ele assinar... A metade brasileira te ajudou ali. Me ajudou. Fiz ele assinar o papel para me liberar de volta ao batalhão. Voltei ao batalhão e fiquei em Gaza. Aí eu fiquei em torno de 1 mês e meio sem sair dentro da faixa de Gaza, com o ombro rompido, lutando todos os dias. E é isso, é uma sequela que eu vou levar para a vida. Mas eu acho que, além da parte física na guerra, o mais importante é a questão psicológica. Eu, no meu serviço militar obrigatório, antes, quando eu tinha servido, quando eu saí do exército, depois eu tive quadros de ansiedade, de ataques de pânico. Você serviu lá? Isso.
Quando eu fiz o serviço militar obrigatório antes, quando eu comecei em 2015, né? E depois, quando eu saí do serviço militar obrigatório, tive um primeiro quadro de ataque de ansiedade assistindo TV, assistindo uma série. Achei que estava infartando. E depois comecei a entender, comecei a ir em psicólogo, comecei a falar com amigos da unidade e comecei a ver que isso era um tabu nas unidades regulares, mas que nas unidades de forças especiais, praticamente todos os operadores, a gente continua operando, se tratando e mantendo a saúde mental em dia. E isso me ajudou muito na saúde mental pro conflito agora, que foi algo que eu nunca imaginei na minha vida, que eu ia ver as coisas que eu vi, né? Que foram feitas contra o nosso povo, contra as pessoas inocentes, e entrar numa guerra, né? Que é super complicado. Então, às vezes, hoje, por exemplo, tem dias que eu só consigo adormecer ouvindo barulho de artilharia. É isso que me adormece. Porque foi uma realidade que eu vivi durante 3 meses e virou a minha chavinha nessa questão de dormir. Agora, se bate um vento ou qualquer outro barulho que não faz parte da artilharia, isso já me desperta Eu na hora. conheço gente, Lara Brenner, que só consegue dormir, sei lá, com uma comfort série, tipo assim, ouvindo Friends, entendeu? Bota Friends lá porque não consegue dormir, porque você tem o ruído, Tá tipo o ruído precisando ir lá pra branco. guerra. Ruído branco, entendeu? A pessoa consegue ouvir dormir com barulho de tiro. Cara. Não é sempre, mas às vezes quando eu não tô com sono, isso Mas me eu fiquei ajuda. curiosa com uma coisa. Vocês descobriram como que a precisão tava grande daquele jeito? Como é que eles estavam? Sim, E aí? descobrimos. Justamente essa pessoa que a gente prendeu, ele estava informando os terroristas do Hamas em Gaza, com celular, via mensagem de SMS, quais eram os pontos que as tropas de Israel estavam. Porque a gente não fica exposto, você fica escondido dentro de florestas, você fica debaixo de árvores, justamente para o inimigo não te ver. E ele estava lá se passando numa zona militar fechada, onde obviamente você não tem controle em todas as áreas, onde a pé você consegue se infiltrar em muitas áreas. Fingindo que era um beduíno. Fingido ali. que era um cidadão normal e estava coletando informação para um grupo terrorista para atingir a gente com precisão. Aí parou. Aí depois, O elemento surpresa o elemento parou. surpresa parou. Valeu a pena ainda machucar o ombro, então. Com certeza, com Eu imagino que certeza. deve ser difícil também você arrancar esse tipo de informação das pessoas. Depois eles são levados para interrogatório. Então você tem um departamento de inteligência que eles são responsáveis por falar com ele. O árabe, você tem o árabe que é falado dentro de Gaza, você tem o árabe que é falado nos territórios palestinos, no West Bank, a gente chama Yudá Shomron em hebraico, né? Você tem, por exemplo, o árabe que é falado no Líbano. Então você tem várias coisas, vários tipos de acentos e coisas que se o interrogador não conseguir falar do mesmo jeito que ele não vai extrair nada dele. Então é uma unidade especializada somente em interrogatórios do Shin Bet, do Serviço Secreto Interno, que é feita para coletar informação. Eu cheguei a trabalhar com eles, trabalhei para eles já também. E a gente teve uma situação dentro de Gaza, então você tem um acampamento militar, certo? No começo, quando a gente entrou em Khan Yunis, Khan Yunis é uma cidade no sul de Gaza, que é a fortaleza dos grupos terroristas, porque todos os grandes líderes dos grupos terroristas, eles nasceram, cresceram e manteram as famílias deles lá. Então foi sempre um ponto de kavod, de respeito para eles, que eles nunca quiseram perder. Depois do primeiro cessar-fogo em novembro, a gente é colocado junto com a divisão 55 e a nossa função é tomar Khan Yunis, é tomar essa cidade. Quando a gente chega lá, você vê uma outra realidade totalmente diferente. Porque você não consegue entrar nas casas, era inverno, então estava chovendo muito. No começo a gente teve que dormir na lama mesmo, no barro, então a gente pegava fios ou tendas, lonas de casas que foram explodidas e a gente fazia ali uma cobertura só para não tomar chuva enquanto a gente dormia. A única maneira da gente ter informação lá dentro era com rádio de pilha, como antigamente. Um dia a gente estava ouvindo lá, o cara da rádio anuncia, vai ter uma tempestade no dia seguinte. Nossa. Além de você estar no meio da guerra, ia cair uma tempestade. A gente teve que cavar quadrados em volta de onde a gente dormia, justamente para a água não te afogar enquanto dormia. Porque era lama, num barranco, a água toda escoava e ia subindo enquanto você dormia. E por que a gente não poderia dormir dentro das casas no começo, dos prédios? Porque a maioria desses prédios estavam com explosivos. Então a gente entrava lá, eles explodiam as tropas que entravam. Então durou ali algumas semanas até a gente fazer a limpeza nesse primeiro período, nesse primeiro perímetro, para a gente conseguir entrar dentro e ficar dentro das casas. Então assim, são várias variáveis na guerra que não é só o combate. Emboscadas, por exemplo. A gente sofria dezenas de emboscadas, sofri dezenas de emboscadas e todos os dias você sofre não uma, não duas, no mínimo 3 emboscadas você sofre todos os dias em Gaza. Então a gente tá aqui descansando, comendo, vem um drone, bum, suicida, cai, explode.
Já fica todo mundo atento, a gente se vira pra lá, um sniper vem e atira pra gente do outro lado. A gente se vira pra lá, vem um túnel aqui no outro lado, o cara sai com uma RPG e atira. Meu Deus do céu. Então, são várias variáveis que acontecem no combate. Pô, tem gente que dá baixa por questão gástrica. Você não tem uma boa alimentação, você não tem saneamento básico. A única água que você bebe é a água que vem de Israel, que é água mineral. Então, querendo ou não, a sua imunidade ela baixa. Tem gente que dá baixa. A gente teve um soldado que ele morreu, ele teve um ferimento básico na barriga e se evoluiu para um fungo e ele morreu por causa do fungo no hospital em Israel. Então percebam como você tem várias variáveis no combate que não é só o cara atirar em você. E falando de Gaza, tem os túneis, né? Que é super complicado de combater. Fala um pouco a respeito desses túneis. Foi criado a última operação terrestre do exército israelense na faixa de Gaza tinha sido em 2014. Tzukeitan chama a última operação. Desde então, todos os combates que tiveram na faixa de Gaza foram combates de bombardeios, onde a Força Aérea foi lá e bombardeou esses alvos terroristas. Acontece que o quê? Desde 2014 até 7 de outubro de 2023, o Hamas teve a possibilidade de criar um sistema de túneis debaixo da faixa de Gaza. Então hoje a gente acredita que eles têm mais de 500 quilômetros de túneis na faixa de Gaza. Meu Deus. São diversos tipos de túneis, vocês têm túneis de ataque, E túneis de defesa. descobriu isso durante essa construção? Existiam sim a ideia de que tinham esses túneis, mas não nessa dimensão e não com essa engenharia que foi feita. Então hoje lá tem túneis que eles têm ar-condicionado, cozinha, banheiro, celas para prisioneiros. Isso não foi criado de uma hora para outra, foram são anos bunkers e anos. mesmo. Exatamente, cavados a 40 metros abaixo da terra. Então a única maneira de você achar é indo porta por porta, destruindo as casas onde você acha que tem os túneis e achando as entradas e fazendo o trabalho que tem que ser feito. É muito difícil porque esses túneis eles se interligam entre eles. Então, por exemplo, em 2014 eles lançavam os mísseis da terra mesmo, né, do chão. Isso facilitava com que o exército israelense detectava com imagens via satélite e depois ia lá e atacava essa área. Hoje já não. Eles fazem como se fosse do subsolo, não fica tão abaixo da terra. Ele tem uma entrada principal para esse túnel que está a 40 metros, mas ele tem ali como se fosse um alçapão ali embaixo de 10 a 15 metros, onde ele faz esse lançamento, coloca um cobertor em cima e você não consegue identificar de onde vem aquele fogo. Então percebam como o inimigo ele foi se adaptando demais, com os maléficos, né? A questão... Como que é uma certa tecnologia também, porque tem a tecnologia do lado. Eles se adaptaram à necessidade operacional deles, entendeu? É a arte da guerra, é o livro Arte da Guerra. É isso aí. Observe o seu inimigo e se adapte a ele. Agora, você contou pra nós o que te motivou a ir. E o que te motivou a voltar? Por que você voltou? Como você voltou? Como é que foi a sua volta? Então, nada me motivou a voltar. Se eu pudesse, eu estaria lá até agora. Mas, quando que você decidiu, então, voltar? Na verdade, 450 mil reservistas foram convocados pelo exército israelense. Então, pensa. O repórter, o agricultor, o cara que trabalha com marketing, o jornalista, o esportista. A população toda ela está no exército hoje. E depois de 3 meses de guerra, você tem uma questão econômica, onde o país ele vai quebrar economicamente se você não voltar até a sociedade funcionando normal. Essa foi a guerra mais longa do Estado de Israel. Né? Ainda não acabou, a gente está aí quase 1 ano, mas todas as guerras elas não duravam mais que 1 mês, historicamente. A questão de a gente ter os reféns dificulta muito. Então o governo israelense ele quis trazer de volta uma sensação de normalidade ao país. Eles começaram a liberar primeiro os soldados que tinham mais de 2 filhos, que não é o meu caso, e os soldados que vieram de fora para lutar especificamente para essa guerra. Justamente porque se eles sabem se você veio de fora, você está trabalhando, você está estudando, você está numa outra realidade totalmente diferente de você estar no âmbito militar. Então foi uma ordem que eu recebi. E aí vai muito, depois que você está na guerra, você começa a entender que você tem que receber os sinais divinos e não querer sair como herói, como Rambo, porque ninguém é Rambo. Não é igual videogame que você toma um tiro e depois você reaparece em outro lugar. Não tem continue, né? Não tem respawn, não tem nada disso. E você tem que começar a pegar os sinais divinos. Então, se Deus me proporcionou de eu chegar no combate, me ferir, sair vivo, ver pessoas morrer ao meu redor, ver pessoas se ferirem gravemente, e eu tive a possibilidade de ir lá, guerrear e ser liberado,
receba esse sinal divino e siga o caminho da sua vida. Não Até tente pra você sair poder como um estar herói. aqui contando essa história. né? Falando isso, certamente. Na verdade, eles falaram, eu vou te liberar pra ir na Brasil Paralelo. Ô, Henry, eu queria que você falasse para nós sobre a formação de um soldado israelense. Porque eu imagino como são inconciliáveis as imagens de uma pessoa que vai para um festival de música super descolado, como é aquele festival no qual aconteceu o 7 de outubro. Essa mesma pessoa sai de lá, vai para uma parada gay, o cara é super desconstruído, e essa mesma pessoa serve o exército com muita honra, inclusive. E homens não e mulheres. Homens Mulheres e mulheres, indistintamente, inclusive, né? Há mulheres no fronte de guerra. Muitas. Pois é. Como que é essa mentalidade que nesse ponto, em tantos outros também, mas nesse ponto se distingue tanto da mentalidade do ocidental comum? Tipo, nós na vida, entendeu? A gente tem que entender que lá em Israel a gente foi criado com uma outra cabeça. Nós somos um povo que somos perseguidos historicamente há mais de 2000 anos, onde tentaram exterminar os nossos antepassados e todos os nossos familiares em algum momento passaram por uma perseguição histórica. Isso traz o quê? Que depois do Holocausto, onde 6 milhões de judeus são assassinados, em 48 você tem a instituição a Declaração da Independência do Estado de Israel, a gente entende ali que ou a gente vai se criar um país forte, onde todo mundo vai se unir para a gente defender a continuação do nosso povo, ou a gente vai ficar dividido e o nosso povo vai ser exterminado. Então, para nós israelenses, é uma honra você servir no exército. Quando você vai procurar um emprego em Israel, eles não perguntam qual faculdade você fez, eles perguntam qual unidade você foi no exército, qual foi a sua patente no exército, qual foi as suas operações, a sua história. Isso conta muito na questão interna em Israel. Por isso, Cultura militar. a cultura militar ela está dentro do país, né? E você vê, por exemplo, nós temos hoje batalhões no exército israelense que são feitos especialmente para pessoas que têm algum tipo de deficiência, seja ela física, motor ou qualquer outro tipo de deficiência, justamente para essas pessoas terem a sensação que elas fazem parte e realmente fazem parte da sociedade israelense. Precisando, elas vão ser de grande valia, inclusive. Com certeza, né? eles vão ajudar, nem que seja fazendo equipamentos e mandando para levarem para nós no front. Tudo isso é importante. Cada peça da engrenagem Exatamente. para poder girar, senão não gira. Perfeito. Você entendeu Desde a tudo. pessoa que faz o café e a comida e leva também esses mantimentos, os suprimentos, a pessoa que você falou anteriormente, né, que coloca a munição ali. O carregador, para ir já ir uma caixa de carregador pro front e você não ter que perder tempo. Os pilotos de caça em Israel, eles começam a ser selecionados com 14 anos nas escolas. Então começam a ver a questão do seu desempenho escolar, qual o seu nível de psicotécnico, psicológico, e começa a te selecionar na idade de 14 anos. Quando você chega com 18 anos, você já sabe que você vai ser um piloto e você vai começar o seu treinamento. A gente, nas Forças Especiais, então você tem praticamente um treinamento de 1 ano. Nós iniciamos 219 pessoas, a gente se formou depois de 1 ano em 109. Então mais de 50% das pessoas largaram o curso porque não aguentaram e são realocadas a outras áreas do Exército. Por se tratar de um batalhão de força especial, você não é obrigado a estar naquela unidade específica. Então eu fiz um curso, busquei, fui atrás, realmente quis, um pouco como o filme do Bop que a gente vê aqui para nossa realidade, que você faz o curso, entra e depois ainda tem a relação. O nosso teste final foi uma semana de guerra, onde é uma semana que o pilotão sai, a gente sobe num helicóptero, o helicóptero deixa a gente num ponto em Israel onde a gente não sabe onde é, e aí com o mapa você tem que seguir toda uma conduta de patrulha, e durante essa semana de guerra você é emboscado várias vezes por soldados que fazem a função do inimigo, né? Então, Caramba! eles te preparam realmente para uma guerra, e no final desses 7 dias você tem a caminhada final, que pra gente foi uma caminhada ali de 62 quilômetros, com equipamento completo, ali praticamente 70 quilos nas costas, fora o equipamento, mais 25 quilos no colete. E a gente faz esses 60 quilômetros de caminhada. A gente tem ali em torno de 12 a 13 horas para fazer essa caminhada. E chegando lá no final, eles fizeram a gente ainda subir Massada, que Massada é uma fortaleza em Israel que fica no topo. Tem 2 maneiras de subir: teleférico, que é como todo mundo sobe, e tem a maneira a pé, que é como o exército faz a gente subir. Mas é muito histórico, é muito marcante, porque você chega lá, você completa 1 ano de treinamento, você vê quem restou, os que não são os fortes, e a partir de lá começa a se criar uma irmandade, porque você sai da sua baixa patente, vira um soldado operacional numa fortaleza histórica para o povo judeu.
Então, percebam como o exército também tenta trazer a parte histórica para a parte militar, que é isso, querendo ou não, que alimenta a nossa ideologia, né? Esse treinamento você fez quando você formou. Isso, quando lá atrás. Comecei em 2015. E aí depois, 6 anos depois, você volta pra guerra, você faz algum tipo de... Reciclagem. Isso. Não, imagina, já tava Não. pipocando. Mas como é que... É uma boa É pra pergunta. você, porque você passou 6 anos aqui no Ocidente, e aí você tava... Depois você pode falar um pouco mais da tua história pessoal, que você morou em vários países, né? E aí, como é que é? Você chega lá de volta, ó, toma a arma aí, vambora, vamos pra guerra. Então, eu cheguei lá, eu achei que ia ter uma reciclagem. Aí o oficial me falou, filho, o país tá em guerra, não tem tempo de nada. Pega o fuzil e vai com teus amigos. Só que eu sempre trabalhei no âmbito militar, na segurança, inteligência. Então sempre Dá pra tive contato relembrar. com arma, né? Tava nesse meio. Exato, tem como- porte, usou arma, tem um Mas é porte. como andar de bicicleta, assim que você não esquece. Não esquece, não esquece. Principalmente a gente que foi treinado num nível tão forte, tão alto. Pô, tinha dias de treinamento que eu dava ali 2.000 disparos em um dia. Aqui, se você pegar qualquer formador da maior força especial do Brasil, ele não deu 2.000 tiros na formação inteira dele. Caramba. Entendeu? Então, às vezes eu ficava 10, 15 dias no deserto, todos os dias dando 2.000 tiros por dia. Então, você acaba criando um contato com o armamento totalmente diferente, né? Vai virando parte do DNA. ali. Faz parte, exato. Deixa eu me perguntar aqui. Você, voltando pra cá, depois de ter vivido essa situação, você acha que o brasileiro tem alguma ideia do que está acontecendo ali? Por que eu estou falando isso? Você volta pra cá, hein, depois de ter vivido esses 3 meses ali, depois de ter visto uma criança de menos de 10 anos estuprada, degolada, cabeça arrancada, na verdade, entre outras atrocidades que você certamente viu. E aí você vê as nossas universidades, os nossos, entre aspas, centros de inteligência, com universitários sendo formados na doutrina do Palestina livre. A pessoa não sabe nem o que está falando. O cara do movimento queer, LGBT, está defendendo isso. Não tem nem ideia do que está acontecendo. Como que é para você chegar aqui e constatar isso, sendo este também o seu país? Dá vontade de oferecer para essas pessoas irem para Gaza e ver a realidade nua e crua. Né? Passagem só de ida, vai lá. É só de ida, exato. Ou se elas gostam tanto do Hamas, a gente troca os nossos reféns por eles, eles ficam em Gaza, a gente fica com os nossos reféns e tá todo mundo feliz. O que eu acho? O que eu acho não? Isso é informação, né? A desinformação que foi feita no setor acadêmico, e aí eu já não falo nem só do Brasil, eu já falo pro setor acadêmico ocidental. Ele não veio do acaso, tá? Foi algo que foi planejado e feito pelo bloco, vamos colocar o bloco do mal, que é financiado por Irã, China, Coreia do Norte, Rússia, exatamente. Se você pega a quantidade de dinheiro que foi investido nos grêmios acadêmicos em grandes faculdades como Harvard ou qualquer outra grande faculdade americana, isso foi tudo planejado. Hoje o que a gente está vivendo não é um acaso, né? Esses inimigos, eles pensaram durante muitos anos como corromperem essas instituições, porque eles sabem muito bem que esses adolescentes de hoje em dia são os tomadores de decisão do futuro. Então, falando nos Estados Unidos, o cara que fez o acampamento em Harvard e não deixou o judeu entrar para estudar exatamente como fizeram durante o nazismo, é o cara, Deus me livre, que daqui 10 anos ele pode ser um deputado, um senador ou até um vice-presidente nos Estados Unidos. Então percebam como é uma manobra muito inteligente feito por esse eixo. Paciente, né? Paciente, exato. E quem tem paciência vai sempre ganhar o jogo nesse mundo. É um gramscismo cultural, né? De ir implantando de dentro para fora. Exato. E são culturas que eles não querem nos países deles. Percebam que são todas culturas que são proibidas nesses países que financiam esses grupos, mas eles querem que essa cultura seja implementada nos países ocidentais. Por quê? Eles sabem o quanto isso vai prejudicar a construção de uma sociedade No normal próprio país. nos próprios países que essas ideologias são. Só rapidamente, Lara, só para o pessoal de casa, porque eu não posso perder o gancho. Estamos falando de universidades e acabamos de lançar, pessoal, o Unitopia, que é uma série documental em 2 episódios, já está disponível para os nossos membros assinantes, está na plataforma da BP e trata, claro, do descaso da educação brasileira, dos problemas das universidades, né, cheio de comunistas, cheio de doutrinação marxista, mas traz muito também desse movimento antissemita que a gente pega isso lá de fora, né? Então a gente percebe isso acontecendo lá nas universidades americanas, onde já existem grupos e próprios reitores falando, depende do contexto.
esse antissemitismo. Mas não, isso depende do contexto, tem que ver o contexto. Humanidade senão, seletiva. a gente relativiza. Então, para o pessoal de casa, tem um link na descrição se você quiser se tornar membro assinante, ajuda a financiar esse nosso trabalho da gente estar aqui sempre, né? E um último recado para o pessoal curtir essa live que tá maravilhosa. Espetacular, né? tá doido, muito boa. Programa maravilhoso. Agora, então, o que une o comunista ao membro do Hamas, ao universitário bobo que não sabe o que está falando, mas fica ali repetindo Palestine will be free, é esse ódio à cultura ocidental, essa vontade de fazê-la cair, o ódio ao cristianismo também. Achar que Israel e nós no Ocidente somos imperialistas e conquistadores e a gente tem uma dívida histórica com o que aconteceu há 3.000 anos atrás. Como se nós hoje, 3.000 anos depois, somos responsáveis pela ideologia que foi implementada lá atrás. Eu acho que é isso mesmo que você falou. Então existe tipo uma nova ordem mundial, assim. E entra próximo da Agenda 2030, acho que são todas coisas, de certa forma, que elas se conversam. E se você vê a realidade que a gente está vivendo hoje, é uma realidade que acho que um ano atrás a gente nunca imaginou que isso ia acontecer. E tudo isso começou durante a pandemia. E por isso que eu vejo que hoje tudo que a gente vive no mundo é algo muito maior do que só guerras ou só pandemias ou vírus. Eu vejo hoje uma tentativa de desmantelar os Estados Unidos, que é o grande mantedor ali, querendo ou não, da paz mundial e da economia mundial. Então os Estados Unidos sempre historicamente manteve e controlou a inflação deles imprimindo dólar, e o dólar é a moeda internacional. É o único país que consegue imprimir dinheiro para controlar a inflação. E isso começou quando? Começaram a virar o jogo na pandemia. Quando você tem o coronavírus, o mundo inteiro para, só a China abre e eles estouram nas importações. Aí as mídias começam a se perguntar: por que só o mundo inteiro está parado e só a China está aberto? Aí a China fala: opa, peraí, abre um pouco meio, dá uma semi-liberdade para o mundo inteiro e fecha a China lockdown total. Depois vem a guerra, a invasão da Rússia à Ucrânia. A Ucrânia ela é financiada belicamente por quem? Pelos Estados Unidos. Você tem a invasão do 7 de outubro dos grupos terroristas e dos atentados do Irã atacando Israel, o Hezbollah atacando Israel. O Israel é financiado por quem? Pelos Estados Unidos. Você tem possivelmente a invasão da China ao eixo do Taiwan, onde possivelmente os Estados Unidos vai ter que ir lá e financiar também belicamente o Taiwan. Então percebam como esse eixo do mal ele tá trazendo os Estados Unidos à beira de um colapso econômico que pode vir num futuro breve. A gente tem o maior índice de pessoas desempregadas dos Estados Unidos na história, centenas de imigrantes que entraram nas fronteiras onde ninguém sabe quem são, e existe algo no terrorismo que se chama jihad silenciosa, que é uma guerra silenciosa onde você tem células terroristas que são infiltrados dentro do país. Eles vivem, casam com mulheres de lá, têm uma vida normal, mas só aguardando realmente a data, a hora de irem lá e fazerem alguma missão terrorista contra esse país ou contra essa população local. E outra coisa, casou com a mulher de lá, meu filho, o filho não vai chamar Bill Clinton, ele vai chamar Mohammed. Mohammed, exato. E vai ter o passaporte americano. Exatamente. E isso quer dizer que depois ele pode virar um presidente americano sem problema nenhum. E isso você pega para as próprias declarações dos muçulmanos extremistas que estão na Europa ou nos Estados Unidos. Eles falam: daqui 15, 20 anos, a gente vai ter mais população islâmica dentro do seu país do que você. E você também tem a ideologia ocidental de que hoje ninguém quer ter filho, não, pais de pet, só isso. Enquanto o muçulmano está lá fazendo 2, 3 filhos no ano, às vezes com mulheres diferentes, e o objetivo deles é esse: ter a maior população possível. Eles estão caminhando a passos larguíssimos, inclusive. A passos larguíssimos, exato. A gente nunca imaginou há um ano atrás que a gente já está vivendo o que a gente vive hoje no mundo. O mundo, assim, deu uma virada de chave muito louca. E o único ponto de resistência atual é Israel. Estados Unidos. Tem os Estados Unidos, as coalizões, mas obviamente Israel é o ponto de entrada ao Ocidente. Se eles tomarem Israel, se Israel cair... Eu queria falar um pouco, antes da gente se encaminhar para o final, a respeito da tecnologia israelense. Tem o lance do domo, o antimíssil. Como é que um país tão minúsculo quanto Israel é menor do que São Paulo? 9 milhões de habitantes tem Israel. São Paulo aqui já tem 11, 12 milhões de pessoas. Como que tem uma tecnologia tão pujante, desenvolvida,
Assim. Israel é a nação empreendedora, né? Não só para a questão militar. Então, por a gente ser um país no meio de um deserto, onde você praticamente não tem água, você é rodeado de inimigos, a única maneira de você prosperar é você fazendo tecnologia, né? Então é investindo, começando pelas escolas, colocando as crianças nas escolas, depois tendo centenas de startups que evoluem a grandes empresas depois. A questão, o governo israelense ele entendeu que a única forma da gente se dar bem nesses conflitos é a gente sempre tendo a melhor tecnologia e ir avançando em cima dos nossos inimigos. Isso a gente vê no próprio ataque ali contra o Hezbollah, Dos pagers e depois os rádios HTs, TVs e todos os restos. Você muito bem falou sobre o Iron Dome, né, que é um sistema antimíssil que intercepta os mísseis no ar, mas a gente tem o David Sling também, que ele intercepta mísseis de cruzeiro fora da atmosfera. Isso já é para questões de mísseis possivelmente balísticos, que venham talvez com cargas muitas vezes nucleares. Então, diferentemente daqueles que tomam controle de Gaza, que usaram dinheiro para fazer infraestruturas civis e depois cometerem atos, Israel usou aquele dinheiro primeiro para proteger a sua população. E aí a gente tem que ver, obviamente é muito bom a gente ter um sistema de inteligência e tecnológico que protege a população, mas o quanto é negativo você ter um sistema que intercepta os mísseis e não dá realmente a noção de o panorama de realidade para aquele governo, né? Eu vou te dar um exemplo. Tiveram uns ataques do Irã, onde foi o maior ataque com mísseis e drones suicidas da história. Inclusive em cima da mesquita, não foi? Exatamente, contra a mesquita de Al-Aqsa em Jerusalém também. Foi. 99% dos mísseis e dos drones foram interceptados. Agora, se eles não são interceptados, qual é o nível, qual a quantidade de população que ia ter sido morta? Pelo menos eu digo aí umas 200 mil pessoas num ataque desse. Facilmente. E como se interceptou tudo, fica... foi mais um dia normal. Exatamente. Eu não digo que a tecnologia ela é ruim, mas ela acaba tirando da realidade o que realmente os nossos inimigos querem fazer. E isso é muito preocupante, porque os tomadores de decisão, eles começam a se esconder dentro de uma realidade que é estamos tranquilos por causa da tecnologia e nada vai acontecer. E a gente pagou o pato por causa disso no 7 de outubro, onde Israel durante anos investiu numa barreira tecnológica. Eu fiz parte das equipes que fizeram a proteção da empresa que ganhou essa permissão de trabalhar lá, e eles começaram a escavar sensores subterrâneos para detectar túneis que possivelmente eram cavados de Gaza para Israel. Gastaram quase 2 bilhões de dólares nisso. Serviu de alguma coisa? Nada. No dia 7 de outubro, nada. Invadiram por terra. Exatamente. Então perceba como a tecnologia ela trouxe uma sensação de segurança, onde eles acharam que só a tecnologia ela vai suprir. Houve um certo relaxamento pelo próprio povo nesse sentido. Não digo pelo povo, mas pelos tomadores de decisão, né? Até porque o povo a gente não temos como Porque assim, o povo vive normal. É o dia a dia. Explodiu um míssil lá em cima, só que aparece assim, no rádio, na TV... Não é todo dia que explodem mísseis, né? Agora tá mais normal porque a gente tá numa guerra, mas em situação normal você não tem mísseis que voam na sua cabeça lá em Israel. Então a tecnologia ela trouxe uma sensação de segurança onde os tomadores de decisão do governo eles se escondem e a gente acaba deixando de lado premissas que fizeram a diferença na defesa do Estado de Israel, que foi aquela premissa que eu falei no começo, que é a premissa Begin. Menachem Begin foi o primeiro-ministro de Israel e ele criou a premissa do quê? Ataque o seu inimigo antes dele te atacar. Então se você sabe que você vai ser atacado amanhã, a gente não vai esperar amanhã, a gente vai hoje à noite, a gente vai lá atacar eles. E Israel deixou isso de lado com a questão de Gaza, mas se preparou muito com isso na questão do Hezbollah no Líbano. Desde 2006, o governo de Israel vem se preparando para a terceira guerra do Líbano. E isso trouxe para a gente o quê? A questão da gente estar adiantado, belicamente, estrategicamente, com informações de inteligência para poder fazer um ataque preventivo como a gente fez agora contra o Hezbollah. O Hezbollah, ele financia pessoas no sul do Líbano, onde no andar terra da casa deles eles guardam mísseis de cruzeiro e usam como salas de lançamento. O próprio o Rafael, o Major Rafael da IDF, ele mostrou esse vídeo esses dias. Então você tem uma casa no sul do Líbano, o Hezbollah vem, eles te pagam desde 2006 e todo andar terra é uma central de lançamento de mísseis para ele, de mísseis de cruzeiro. Você está ganhando desde 2006 dinheiro todos os meses, só que agora a guerra estourou. E aí, o que você vai fazer?
a tua casa vai ter que ser destruída. Mas antes de ser destruída, o governo israelense vai lá e vai te avisar que ela vai ser destruída. E você vê isso nos próprios mísseis, nos próprios vídeos onde a Força Aérea Israelense ataca a casa, destrói o míssil e você tem como se fosse algo em curto-circuito no meio da fumaça. Isso é um míssil que ele não foi lançado, mas ele está em série de detonação lá dentro pela questão do ataque aéreo. Gente, o negócio é muito louco, né? Muito mais do que a gente pode imaginar. É insano. Isso porque a gente não deve ter falado um décimo aqui, né? Não, hein? É muito conteúdo, é muita história, né? E às vezes a gente começa a falar de algo de agora, aí tem algo antigo, por exemplo, de Yasser Arafat, a segunda intifada. Antes da gente terminar, eu queria só jogar uma pergunta que eu acho que é uma pergunta muito comum que o pessoal de casa pode estar se fazendo, que é se existe alguma esperança para o fim dessa guerra ou se isso é algo bem de cultura ocidental que não entende nada, que tipo, porque a gente tem essa coisa também de olha só, isso, levantou uma bandeira branca aí, galera, vamos parar, vamos pintar a unha de branco da paz, igual a Paola Oliveira naquela vez. Pintou uma unha de branco pela paz. Aí os mísseis deram ré, voltaram, as balas voltaram pra arma. Será que é possível, ou tipo assim, esses caras estão, Cara, você não faz a menor ideia do que tá acontecendo aqui. Fica aí no teu ocidente aí. Conflito é milenar. Com as tuas questões aí de pai de pet. Deixa a gente aqui com a nossa guerra de gente grande. Eu acho que a paz, ela não é possível hoje. A gente teve falando da questão palestina, a gente teve toda uma doutrinação que foi feita dentro da sociedade palestina. Outros problemas hoje não é só acabar com os grupos terroristas que lá estão, mas sim o que a gente vai fazer com a ideologia que foi implementada na sociedade palestina. E não vejo hoje uma possibilidade da gente ter paz. Talvez a gente pode ter sim um acordo ali na faixa de Gaza se vierem tropas, por exemplo, de Dubai, dos Emirados Árabes, e façam uma coalizão árabe para tomar o controle de segurança de lá, por exemplo. Acho que isso pode ser um caminho. Mas aí a guerra vai ser entre eles, provavelmente. Não, né? Acho que aí talvez traga uma estabilidade melhor, porque aí você não vai ter braços armamentistas dentro da faixa de Gaza, a não ser as tropas que hoje o Emirados Árabes é um baita aliado de Israel, um baita aliado dos Estados Unidos, né? Agora, já falando do Líbano, eu não vejo essa possibilidade, porque o Hezbollah, ele tá infiltrado diretamente na política libanesa. Ele tem, assim como o Hamas, tem o braço militar e o braço político, mas o Hezbollah hoje ele coordena tudo o que acontece no Líbano, né? Então você tem sim um primeiro-ministro, um parlamento, mas aquilo é um teatro das tesouras. Na verdade, quem toma o controle é o Hezbollah e quem fala o que vai acontecer é o Hezbollah. Então, falando de Líbano, não vejo isso. E a gente tem um problema muito maior, que ninguém fala sobre isso. É a questão do Irã e quando eles vão ter o acesso às armas atômicas. Então já fazem anos que eles estão se preparando. Israel fez algumas missões de inteligência onde atrasou com que eles conseguissem o acesso a armas atômicas, mas eu acredito que daqui 2 a 3 anos eles vão ter esse armamento em mão. E se caso o Trump não ganhe nos Estados Unidos as eleições e a Kamala ganhe, o mundo vai estar se encaminhando realmente eu vejo a uma terceira guerra mundial aberta. Hoje a gente já vive a terceira guerra mundial, só que ela é híbrida. Não tem os tanques e os bombardeios, tem em certos pontos do mundo, mas a guerra ela já acontece. É a guerra da informação, da desinformação, é a guerra cultural que eles trouxeram para os nossos centros acadêmicos, é a guerra realmente de tropas contra as tropas, onde você tem países, ditaduras e grupos terroristas invadindo democracias. A terceira guerra mundial ela já está aí, só que ela ainda não foi oficializada. Lara, a gente se despede desse jeito tão otimista. Nossa, show lindo. Mas fica o convite para o pessoal de casa, porque isso foi só a ponta do iceberg. Um panorama e muito mais ainda há ser descortinado nesse documentário com imagens inéditas, com depoimentos exclusivos. Vai estrear na próxima segunda-feira, tá, pessoal? Então, dia 7 de outubro, marca a data aí na agenda. O QR Code vai estar aparecendo aqui no canto da tela para poder você fazer esse cadastro, certo? Para poder assistir esse documentário. Então, não perde essa oportunidade, tá bom? Faça o cadastro, a gente vai te avisar tudo aí por e-mail, como é que você vai poder assistir de graça esse documentário, e a gente espera que você replique isso e compartilhe bastante esse documentário para mais pessoas poderem entender essa realidade, esse conflito
que o brasileiro não entende. Não entende, não conhece e muitas vezes age como se conhecesse, né? Com certeza. Pessoal, compartilhe não só o documentário, mas também este Conversa Paralela, Com que foi certeza. uma excelente conversa. E, Henry, como que as pessoas acham você nas redes sociais? Minhas mídias sociais, principalmente Instagram, é Henry, com HY no final, Kadima SP, Kadima SP, tudo junto. Falo bastante sobre geopolítica lá, sobre as atualidades do Oriente Médio. Por eu ter trabalhado nos órgãos de inteligência do governo, ainda tenho amigos que trabalham lá, então normalmente a informação chega para mim antes de chegar nas mídias. Então, se quiserem se informar mais sobre Oriente Médio, geopolítica, segurança pública, convido vocês a me seguirem. Queria agradecer demais a Brasil Paralelo, a vocês também pelo convite. Para mim é muito importante, como israelense, um brasileiro que esteve lá em Gaza e ninguém me contou, eu vi tudo com os meus olhos, de estar trazendo para o nosso público e poder contar um pouco da história da guerra e o que acontece no Oriente Médio. Nós que Maravilha. agradecemos, maravilha. E depois de ter assistido a esta conversa, eu acho que o documentário vai ser muito esclarecedor. Com Porque certeza. talvez algum ponto que o Henry trouxe aqui, por ser muito confuso, aquilo ali é um nó, né? Tenha ficado assim meio turvo. E aí a pessoa assistindo o documentário vai se lembrar do que você falou e vai falar, agora faz sentido, agora eu entendi por que isso é assim, né? Muito bom. Pessoal, compartilhe. Muito obrigada pela presença e até semana que vem. Boa noite, Boa meu noite, querido. Lara Brenner. É sempre um prazer. Prazer todo meu. Beijo pra você.